A Rede Globo se tornou um instrumento da esquerda e nesse anseio, né, em trazer de volta a esquerda, em derrubar o presidente Bolsonaro, eles perderam totalmente o senso do ridículo. Vamos à matéria? Eu sou Fagundes, 24 de novembro de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. De maneira covarde, novela da Globo simula facada para atacar e provocar Bolsonaro. Gente, a emissora perdeu a noção, né? Afinal de contas, eles só têm aí praticamente um ano para conseguirem juntar o din-din para pagar a União e ter a sua concessão renovada. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária e não esqueça, seja um patrocinador do nosso canal. Lembrando que todas as quintas-feiras às 19 horas tem live política. Está claro que a Globo está usando a novela das 9 nos tempos do imperador para atacar o presidente Bolsonaro. Porém, no desespero, a Globo pode ter passado da conta. Na cena que irá ao ar no próximo dia 4 de dezembro, o deputado Tonico simulará uma facada no abdômen para se esquivar pela culpa do sequestro de Dom Pedro II na Guerra do Paraguai e sair da situação de forma heróica. Bom, vamos lá. O monarca inicia uma investigação para descobrir quem estaria por trás da tentativa de prejudicá-lo. Tonico aparecerá diante do imperador carregado por um praça com um curativo na barriga sujo de sangue. Tinha um homem rondando o acampamento. Achei suspeito e fui atrás dele. Quando ele me viu, quis fugir, mas não deixei. Parti para cima. Ele estava com uma faca. Lutei com ele, só que o cabra conseguiu fugir e ainda me deu uma facada no bucho, alegará Tonico. Outro personagem, o engenheiro Samuel, responsável por salvar Pedro II da tentativa de sequestro, levantará suspeitas sobre a encenação de Tonico. Mas será que ele seria capaz de simular que foi esfaqueado? Questionará Dom Olo, interpretado por Rogério Brito. Gente como ele é capaz de tudo. Ele pode sim ter matado Joel para evitar que falasse e inventado esta facada, dirá Samuel. O presidente Bolsonaro sofreu uma tentativa de homicídio por parte do misterioso Adélio Bispo de Oliveira durante campanha em Juiz de Fora, MG Minas Gerais. No ano de 2018, ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Apesar das 4 cirurgias que Jair Bolsonaro sofreu e em decorrência do atentado, os negacionistas de primeira hora, opositores ao governo, levantam teorias da conspiração de que o político teria simulado a agressão para impulsionar a própria candidatura. É bom a gente lembrar até de um áudio que está aqui no canal também, ali na época do segundo turno, de um áudio que dava conta de Bolsonaro conversando com os filhos e apoiadores dentro, né, da enfermaria e falando, né, que já estava cansado de ficar na cama, de fingimento e blá blá blá. Só que esse áudio depois foi não só desmentido, como foi revelado a farsa, né? A voz não era de Bolsonaro. Inclusive, a pessoa que faz o áudio, estranhamente, né, acaba utilizando na imitação a Bolsonaro também um pouco da imitação de Lula. Ele se atrapalha e em alguns momentos ele acaba falando igual Lula fala, né? Enfim, e isso foi bem interessante, mas tudo bem, né? Bom, continuando. Além de ser uma piada de péssimo gosto, relativizar um atentado contra a vida de qualquer presidente é, no mínimo, temerário. Bom, tá aqui, gente, a matéria, né? Fontes, notícias da TV. Bom, gente, tá aqui a matéria, né? Essa é a emissora que entra na sua casa, você que ainda assiste. É a emissora que entra na sua casa,
para você e seus filhos. Aqui em casa, não assisto Globo já faz anos. Cortei do cardápio, televisão. Não tem, gente. Não tem. Na verdade, eu nem estou usando nem parabólica aqui em casa, né? Eu estou usando outros aplicativos que me trazem filmes, que me trazem, né, ou outros acessos ao conteúdo que eu gosto de assistir e não sinto falta, não, da Rede Globo. Né? Para ter uma emissora dentro da minha casa, mentindo para mim, tentando iludir a minha cabeça, tô fora, já se foi esse tempo. Agora, é triste você ver que a emissora ela depende do atual governo para ter a sua concessão renovada. E ataca esse governo a todo instante. A pergunta que você precisa fazer é: por que a Globo faz isso? E a resposta eu vou dar agora para vocês. Como eu comentei no início da matéria, a Rede Globo ela passa por um período muito complicado. Primeiro, são percas incalculáveis. Queda na receita, saída de grandes nomes da Rede Globo, demissões, fim de programas clássicos. A Globo deve uma fortuna à União. Presta atenção, além de receber cerca de 7 bilhões de reais, né, dos governos lulista e do governo petista, né, ao longo dos 14 anos, olha bem, além de receber 7 bilhões, né, ao longo dos 14 anos do PT, a Globo também contraiu uma dívida com a União enorme, ou seja, pegou o nosso dinheiro e ainda fez dívidas com outra parte do nosso dinheiro e não pagou, né? E aí, a concessão para ser renovada precisa que essa conta com a União seja paga. Ora, a Globo não está tendo condições de pagar. Então, o que ela precisa fazer? Tirar o atual governo, para que o atual governo não cumpra à risca a lei, a regra, e casse a concessão deles por não pagamento da dívida. Para que venha o outro governo, que é o governo que eles querem, lulista, o governo que abria os cofres para as emissoras. Para vocês terem uma ideia, quando o Bolsonaro assume, a primeira coisa que ele faz é cortar o excesso da verba publicitária da Globo. A Globo recebia 38% do montante da verba publicitária. Porém, na lógica e na regra, a Globo só teria direito a 16% ou era 17%, ou seja, ela estava tendo o dobro de financiamento pela, né, que ela deveria ter por essa verba publicitária. Ela estava tendo o dobro da verba. O Bolsonaro falou: não, vocês só têm direito a isso. E permanecem. Eles não deixaram de receber a verba publicitária. Só que elas recebem o correto, o correspondente a eles agora. Então a Globo quer de volta o outro governo, para quê? Primeiro pro governo passar a mão, passar o pano, renovar a concessão mantendo a dívida, para que eles não venham pagar nunca, e continuem com os cofres públicos à disposição. É por isso que a Globo está desesperada, né? E chega a ser uma atitude covarde, e é por isso que eu falo, esse tipo de emissora na minha casa não entra. Se eu fosse você, eu tomaria cuidado com o que os seus filhos assistem na Globo. Você pode estar, de repente, criando, ou melhor, os seus filhos podem estar tendo as suas mentes sendo formadas contra você pela emissora. Você quer um exemplo disso, só para a gente finalizar? A finada Malhação, que já está batendo as bielas, como já bateu as bielas, né? Eu sei que 2021 não tem mais. Não sei se ela já acabou. Mas o que a Malhação ensinava para o teu filho? Quando você falar com ele, ele correr para o quarto e bater a porta na sua cara. Quando você corrigir o seu filho apontar o dedo na sua cara e se impor porque ele tem direitos. Ora, ensinava o pai a abaixar a cabeça quando o filho batia na mesa. Tô certo ou tô errado? Sem contar outras coisas que não vêm ao caso agora. Gente, na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária. Escolha um método, seja um patrocinador do nosso canal. Um abraço, fui.